Hoje vamos falar de Basic. Sim, aquela antiga linguagem, para muitos de vocês, a linguagem que os pais de vocês conheceram e se divertiram à beça com ela. Quando tudo ainda era mato e a computação pessoal era uma coisa que ainda praticamente não existia, o Basic foi a porta de entrada para muitos programadores, muitas pessoas que mexiam com eletrônica e tinham curiosidade de como funcionavam os computadores e que de repente tiveram essa oportunidade de ir numa loja de departamentos e comprar um computador, que não era uma coisa barata, era uma coisa até muitas vezes as pessoas tinham que parcelar, era muito caro e era muito mais simples do que os computadores de hoje. Não tinha sistema operacional, não tinha Windows, não tinha Linux, não tinha nem DOS. E a única coisa que vinha com eles era um pequeno monitor que entendia a linguagem Basic. Era a única coisa que permitia você interagir com ele. Você então ligava ele, ele vinha com absolutamente nada na memória, e aí você podia então digitar pequenos programas em Basic e eventualmente salvar o programa que você digitou em algum meio de armazenamento. Geralmente era em fitas de cassete que eram normalmente usadas para se gravar músicas. E quem era muito sortudo, leia-se rico, podia ter a opção de usar disquetes em vez da fita cassete. Parece uma coisa primitiva hoje, mas era uma grande evolução. Mas eu falei em disquetes, o pessoal mais atento já deve ter falado. Bom, e o sistema operacional CP/M? O CP/M, ele já existia naquele tempo, era para máquinas de 8 bits, mas não era um sistema que o pessoal doméstico tinha muito acesso, ele era mais para empresas. E, na verdade, só bem nos últimos anos, nos anos derradeiros, é que o pessoal da computação doméstica começou a ter um breve contato com ele, mas aí, logo em seguida, o pessoal já estava começando a migrar para os primeiros PCs, né? Inclusive, se o tempo me permitir, eu pretendo tentar fazer rodar o CP/M no Craft 80, né? Não é uma promessa, mas é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, quem sabe. O que realmente importa é que toda uma geração de profissionais de informática, tecnologia, se formou graças a essas pequenas máquinas de 8 bits que vêm de décadas passadas e acabaram inspirando projetos mais recentes, como muitos que tem na internet, e também o projeto do Wagner, ou Craft 80, que eu derivei do projeto dele. E eu acho que é legal a gente recuperar esse pedaço da história, da tecnologia, né? Por isso que eu fiz um esforço de pegar, de recuperar uma imagem antiga do Basic da Microsoft que era usado em alguns computadores antigos e fazer rodar no Craft 80, né? E o resultado está aqui, disponibilizado para quem quiser montar e fazer funcionar. O arquivo do Home Basic compilado e pronto para usar já está disponível. Ele requer uma I2PROM de 8K para funcionar, que pode ser gravada em qualquer gravador universal de I2PROM, pode ser o que eu projetei, pode ser o do BenIter, depois eu coloco o link na descrição. Daí não tem muito o que pensar, é montar o Craft 80, instalar I2PROM, conectar serial no PC e já está tudo pronto para funcionar. Hoje o Craft 80 não tem um meio de você salvar o seu programa em Basic. Mas qual que é o truque aqui? Basicamente você digitar o seu programa em Basic no PC, num editor de textos, e depois transferir ele para o Craft 80 pelo próprio terminal. Então, na verdade, o programa já nasce salvo. Só tem um pequeno detalhe que não pode ser esquecido. Tem que habilitar o controle de fluxo via RTS-CTS. Por quê? Porque senão, nesse tipo de transferência colando direto no terminal, pode acontecer perda de dados se não tiver o controle de fluxo. Ironicamente, eu não precisei procurar muito pelo arquivo fonte do Microsoft Basic. Nos arquivos que são fornecidos com o kit do Wagner, tem um diretório com vários projetinhos para compilar no TASM. Entre eles, o bas32k.asm.
Esse código-fonte tem todo o coração do BASIC, mas ele não está personalizado para o hardware em que ele vai rodar. Então, basicamente, o que eu fiz foi fazer essa personalização para o Craft 80. Lado a lado, dá para ver a comparação do BASIC como ele estava originalmente e as mudanças que eu fiz. A primeira coisa que dá para perceber é a mudança no estilo de como alguns códigos estão escritos. Isso acontece por causa do compilador que eu estou usando. Eu não estou usando mais o TASM. Por motivos que eu vou explicar mais para frente, eu estou usando o SDCC. E isso tem um certo impacto na forma como o código-fonte tem que ser escrito. E dá um certo trabalho eu fazer a modificação de todo esse código porque ele é bem comprido. Já na parte inicial, existe a parte que seria o boot code, o código inicial, que faz realmente assim os primeiros passos de inicialização da CPU e depois os drivers de hardware específicos para o Craft 80, já que eu tenho uma porta serial e um controlador de interrupção que tem que ser controlados, justamente para eu poder interfacear com o terminal. É o que está aparecendo agora na listagem. Bom, já chegando na conclusão do vídeo, eu vou passar um link para uns programas em Basic que vocês podem baixar e usar com o Craft 80, né? Alguns até já estou incluindo no exemplo, mas tem muitos outros. Também estou passando o link de um outro colega micreiro aí, que explica já um pouco sobre o SDCC, que é o compilador C, para usar em placas com os 80. Não é específico para o Craft 80, é um projeto diferente que é dele, né? Mas é só para vocês já terem uma palhinha. Depois, num vídeo futuro, eu vou fazer uma explicação mais específica para o Craft 80. E como eu disse, a minha tendência agora é os vídeos serem um pouco mais curtos, porque meu tempo também é relativamente escasso e a gente vai fazendo aí na medida do possível. Obrigado e um abraço a todos.